Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Vamos testar, né, essa nova forma aí de tentar fazer essa disciplina para ficar um pouco mais, tentar fazer ela ficar um pouco mais interativa, apesar de ser só um vídeo gravado, né? Vamos tentar ver o que a gente consegue tirar com essa experiência aí, tanto para mim como para vocês. Bom, hoje a minha ideia é a gente conseguir terminar aquele texto da Marilena Chauí, chamado Janela da Alma, Espelho do Mundo. Então, vamos ver se a gente consegue, em torno de uns 30, 40 minutos, terminar o texto, para, de repente, hoje ainda vocês assistirem o vídeo, o documentário chamado Janela da Alma, que trata justamente do olhar. Vamos tentar lembrar um pouquinho o que a gente fez nessas últimas semanas, só para a gente tentar recuperar um pouco o que aconteceu. Bom, eu vim trabalhando com vocês essa questão do olhar, tentando pensar o olhar como ao longo da história da filosofia, aqui não especificamente falando em história da arte, mas ao longo da história da filosofia como um produtor de conhecimento, né? O olhar como fonte de conhecimento, né? Que a gente chama o olhar gnoseológico, né? E a gente percebe que ao longo que houve uma ruptura, e é disso que a Marilena Chauí fala, que houve uma ruptura de um olhar mais ligado a uma tradição mágica, né? Quando, por exemplo, a própria ideia de palavra, né? E o olhar necessariamente conduzia à verdade, e que isso passa a deixar de ser assim, principalmente na modernidade, com a tentativa de definir e catalogar as coisas, e que surge uma outra concepção de olhar, aí a partir da modernidade, como aquele que, de certa maneira, deve ser desprezado, pelo menos enquanto corpo, né, enquanto sensível, ao longo do tempo, né? Da própria desde Platão, né, mais tempo atrás, mas principalmente na modernidade com Descartes, que é a crítica, inclusive, que o Merleau-Ponty vai fazer no texto dele, que a gente vai trabalhar, um texto aí posteriormente, para dizer que esse olhar corpóreo ele deve ser abandonado em prol de uma razão, né, cientificista. A gente viu na última aula que esse olhar passa a haver uma ruptura também, então, entre palavra e verdade, e que, portanto, a verdade passa a ser ligada a esse pensamento racional e científico. Mas a Marilena trata, na última parte do texto dela, e eu acho que é aí que é o mais importante para a gente, dessa questão de como que esse olhar pode ser recuperado agora via fenomenologia. Então, eu estou com o texto aqui, eu vou recuperar alguns parágrafos anteriores do texto, né, para a gente tentar trabalhar essa questão aí do olhar. Né? Então, vamos pegar um pouquinho antes daquele texto que eu estava trabalhando com vocês, o último ponto, que é na página 58, eu vou ler um pouquinho e depois a gente volta, pula um pouco aí os parágrafos. Então, logo no começo do texto, a Marilena diz o seguinte: o corpo não é coisa, não é feixe de nervos, músculos e sangue. Não é central de informação, nem receptáculo de estímulos. Não é fisiologia de processos em terceira pessoa, descrito segundo princípios mecânicos e funcionais que o fazem simples exterioridade de partes extra-partes. Não é recipiente passivo de atividade anímica, espiritual ou intelectual. Não é fato inspecionado pelo entendimento. Não é suporte empírico de formas a priori, nem coisa anatômica. Não é ideia clara e distinta, nem isto abstrato da sensação a ser desenvolvido especulativamente pelo espírito. O corpo, ela diz, citando Merleau-Ponty, é um sensível exemplar. Então a gente percebe, logo nesse primeiro parágrafo aí, que de certa maneira ela faz uma crítica, não uma crítica, mas uma forma de tentar trabalhar o corpo aí de maneira muito diferente do que a história da filosofia veio fazendo a partir da modernidade. Quando ela diz que não é um passivo de atividade anímica, espiritual ou intelectual, ela tenta livrar o corpo, então, o abandono do corpo, né, por conta dessa razão aí intelectual, né? Não é fato inspecionado pelo entendimento. Então, aí é a crítica que ela vai fazer também ao Kant, né? Não é suporte empírico de formas a priori, né? Nem coisa anatômica,
Então, toda a crítica não é ideia clara e distinta, olha a crítica aí a Descartes, né? Nem isto abstrato da sensação. Então, a própria intuição, né? Que inicia aí na fenomenologia com Russell, a consciência, né? A intuição da consciência, ela também abandona isso, né? nesse texto aí. E daí ela continua, a coisa não é objeto de conhecimento, representação evidente, nem fato observado, nem suportes, propriedades separáveis e ajuntáveis pelo intelecto. Então, o corpo não é objeto. Eu acho que essa é a principal questão para a Marilena aí. O olhar como um sensível, né, do corpo não é objeto, não é algo a ser desvendado, desmembrado pelo entendimento. O corpo, ela diz, é um sensível exemplar. Ou seja, o corpo não é uma forma de compreender a realidade, mas o corpo é estar no mundo, né? Lembro um pouco eu lembro que quando eu falei para vocês a primeira vez, eu lembrei um pouco do que o Heidegger diz, quando ele diz que, quando ele passa do primeiro Heidegger para o segundo Heidegger, e de um primeiro Heidegger que entende o homem como um ser aí, né, que apreende o mundo, e na segunda fase heideggeriana, quando ele diz que o homem é jogado no mundo. Então, em certa medida, é um pouco o que a Marilena diz aí, quando ela diz que o corpo está no mundo, ele não é um sensível exemplar, quer dizer, não é algo que você pode simplesmente desvendar, mas é algo pelo qual você vê a realidade, pelo qual você sente a realidade. Não tem como desmembrar o intelecto do corpo. O corpo pulsa, sabe? O corpo fala, o corpo pensa, sabe? O corpo é todo você, não é uma parte de você, né? Lembra um pouco que o Nietzsche vai fazer também, tentando retomar essa noção aí de corpo e de instinto mais tarde. Daí eu lembro que eu li aí mais adiante, mas eu não vou pular essa parte, porque eu já li na última aula, né? E vou passar aquela parte onde ela fala dos vermelhos, que eu acho lindo, né? Quando ela, mais adiante, ela diz o seguinte: por que Valéry falava num branco tão branco que só o negrume do leite é mais branco? Ou Claudel, num verde tão verde que somente o mar é mais azul? Uma cor não é coisa, não é átomo colorido, nem comprometimento de onda luminosa, mas concreção de visibilidade, pura diferença e diferenciação entre cores. O Heidegger diz que o branco das colunas do templo é mais branco que o próprio branco, né? É que a obra de arte, em certa medida, é ela que faz a cor colorir, né? É lá que o som se torna música, né? Então, a obra de arte, ela intensifica aquele material, ela ressalta a matéria de que é feita, né? Por isso que é difícil você falar. Por isso que a gente diz em vermelho sangue, né? A Nayara estava falando isso para mim na última aula. O que é o vermelho sangue? O vermelho sangue é aquele vermelho que só o sangue, que só colore no que é o sangue, entendeu? Tirar essa cor do sangue a qual ela pertence é matar a própria cor, né? E daí ela diz, né? Pulando um pouquinho, né? Cada vermelho é um mundo, e há o mundo do vermelho entre as cores. É modulação do sensível, cristalização momentânea do colorido. As coisas são configurações abertas que se oferecem ao olhar, por perfis e sob o modo do inacabamento, pois nunca nossos olhos verão de uma só vez as suas faces. Totalidade visual que o olho do espírito imagina ver, porque dela se apropria pelo conceito. Então, o que ela está dizendo aqui? O nosso olhar nunca vai dar conta de ver a coisa por completa. Enquanto que o conceito que é isso, né? O conceito que é a compreensão, a apreensão imediata da totalidade da coisa. E é por isso que o conceito na contemporaneidade não dá conta da obra de arte, né? Porque a obra de arte, embora você vai ver que muitas obras de arte são obra de arte conceitual e bastante racionais, intelectuais até, mas elas não se restringem somente àquele aparecer dela, né? Então, se você vai em uma exposição de uma obra de arte contemporânea, cada vez que você vai, por exemplo, cada vez que você veste um parangolé, né, do Hélio de Sica, são outras cores, são outros movimentos, são outras dinâmicas que ali se fazem presente, né? E que o conceito não dá conta. Então, o conceito parece que quer o tempo todo abraçar essa causa impossível. E a filosofia, em certa medida,
A filosofia, em certa medida, ela também faz isso, né? Ela também quer dar conta desse impossível, né? Bom, vamos lá. Eu não tô com o vídeo, com o texto impresso aqui, olhando no celular, e o tempo todo ele fica virando aqui. Tô com raiva dele aqui. As coisas são profundas, enlace de cor, volume, rugosidade ou lisura, dureza ou moleza, superfícies móveis que se cruzam com odores, sabores e toques. Visíveis, tecidas de invisibilidade. Bonito isso, né? Tecidas de invisibilidade. A profundidade não é a terceira dimensão do espaço. É o invisível da visibilidade, aquilo sem o que não vemos e sem o que nada seria visível. Olha que compreensão diferente de profundidade. Então, se a gente pegar a compreensão do Renascimento em relação à tridimensionalidade, a gente vai ver um Da Vinci e um Michelangelo tentando entender, por exemplo, como repassar na bidimensionalidade do quadro o que é a profundidade. Né? Então, eles vão fazer vários estudos matemáticos até para conseguir dar noção do que é essa profundidade aí, né? Do que significa essa profundidade. E o que ela está falando aqui é justamente que essa profundidade não é uma terceira dimensão do espaço. Então, quer dizer, não é mais essa regra matemática. A profundidade é aquilo que o nosso corpo captura também, né? Ao estar jogado no mundo, né? Em certa medida, né? O que torna uma coluna, em certa medida, tridimensional, é o fato dela ter essa rugosidade ou essa lisura, né? Em certa medida, isso que é tátil e que, ao mesmo tempo, se erige ali, que me dá essa noção de profundidade, muito mais do que um simples cálculo matemático. As faces do cubo, bacana isso também, não? As faces do cubo que não vemos são o invisível do cubo. Aquilo que ele se faz uma coisa visível. Quer dizer, aquilo que não é visto, não é... Porque o que aconteceu? Ao longo da história da filosofia, o nada, deixa eu colocar uma coisa aqui para ficar mais fácil, só um pouquinho. O nada, o erro, o nômenon, tudo aquilo que não poderia ser compreendido ao longo da história da filosofia, o que não pode ser visto, que não pode ser decifrado, passa a ser algo que tem que ser abandonado, né? Tem que ser deixado de lado. E o que a fenomenologia recupera aqui é que esse invisível, o nada, o vazio, né? O que não se vê da coisa, né? Esse lado do cubo que não aparece, né? Que é apenas um mistério para o olhar, esse invisível, esse mistério, é que mantém, é que permite que o que vem à frente apareça, né? O Heidegger vai dizer, e eu lembro que eu falei para vocês na última aula, que para o Heidegger existe duas coisas que, na verdade, se interrelacionam, né? Que é a relação mundo e terra. O Heidegger vai dizer que a obra de arte, né, ela existe pela relação mundo e terra. Só que essa relação mundo e terra não é uma relação muito harmônica. Ela é uma relação paradoxal, mas não contraditória, né? Elas são duas coisas que se interligam e que se efetivam através dessa ligação. Então, a Terra, para Heidegger, é isso que a Marilena chama aqui de invisível ou da profundidade. É aquilo que não se vê, mas que torna o visível possível, né? Então, a Terra é aquilo que acolhe, né? A Terra é o que, de certa maneira, é a guarda do ser, né? Porque o que é o ser? Né? Ou, entre aspas, o que é a essência? Só um pouquinho. A essência é o vigor fundamental de cada coisa. É a base sobre a qual toda a realidade se assenta, né? Ao mesmo tempo, por ser essa força, né, que faz com que cada coisa seja o que ela tem também a função de preservar e de guardar essa coisa para que ela não seja totalmente desvelada e, portanto, deixe de ser, né?
Então, a Terra ela tem essa função de manter preservado isso. O que isso interessa para nós? Isso interessa para nós na medida em que a fenomenologia ela trata, portanto, desse mistério do ser ou dessa guarda do ser como uma constituição originária dela. O erro, o olhar que não vê tudo, só vê parte, porque só lhe é permitido ver parte, os sentidos que muitas vezes não dão conta de toda a realidade, né? Todas essas, o vazio, né? Como a falta do cheio, a noite, como o não visto, né? São ao mesmo tempo necessários para a fenomenologia. Então a fenomenologia ela recupera não somente a importância do corpo, mas ela recupera a importância de pensar o ser não mais como uma tentativa de fazer esse ser vir a aparecer totalmente. Isso na filosofia heideggeriana é uma mudança, né? Por quê? Porque até então o Heidegger falava que a metafísica foi uma filosofia que ao longo do tempo se esqueceu, né? A gente esqueceu de pensar o ser. E ele vai falar que não, né? Que a partir desse segundo Heidegger ele vai dizer que o esquecimento do ser também faz parte da própria constituição originária dele. Quer dizer, é preciso que a gente esqueça o ser o tempo todo. Porque se não houver isso, não vai dar para que o ser venha aparecer novamente, né? Então, o esquecimento do ser constitui o necessário para que o ser venha aparecer novamente. Então, eu acho que é essa a grande sacada aí que trata Marilena no texto ao recuperar esse olhar aí mais fenomenológico, né? E vamos continuar aqui. Então ela diz, o invisível não é um negativo positivo que dublaria a positividade do visível, mas aquilo pelo que o visível é visível. Seu avesso estofo, uma de suas dimensões, uma ausência que conta no mundo. Oco e cavidade da abóbora, poro por onde transitam zonas claras e obscuras, sustentando a concordância e a conveniência entre as coisas, sua pura diferenciação. O invisível é o forro que atapeta o visível. Olha que bonito isso, né? O invisível é uma citação que ela faz do Merleau-Ponty. É o forro que atapeta o visível. Quer dizer, aquilo que não se vê não é uma negação do que se vê simplesmente. Aquilo que não se vê é o que torna possível o que aparece ser visto, né? Então, o invisível aponte para o visível. A história da filosofia deixa de simplesmente abandonar o erro, a insignificância, ou a não significância, o que não se vê, né? O invisível, o oculto, né? Tudo isso vem agora a compor na fenomenologia uma função propulsora para que o próprio visível aconteça, né? Quando eu estava vindo para cá ontem, de avião, daí eu peguei uma revista da Gol e logo nas primeiras páginas da revista estava mostrando uma reportagem do museu no Rio de Janeiro que fala sobre a escuridão que não se vê, né? Sobre o não visto. Eu achei fantástico aquilo. Então, qual que é como que funciona a exposição? É uma exposição onde você entra nela e eles colocam vendas e você vai tocar, sentir cheiros, ouvir sons. É uma maneira de sentir a exposição através de outros sentidos, né? A ideia entre outras coisas, tentar vivenciar a experiência da cegueira, né? Do não ver, né? Eu achei fantástico porque o nosso curso é justamente sobre isso, né? Sobre o não visto, né? Porque a arte contemporânea ela trabalha justamente com isso, ela trabalha justamente com aquilo que é quase que inqualificável, né? Porque o que sobra para a arte contemporânea, na verdade? A arte contemporânea já explorou todos os elementos do visível.
Ela sabe trabalhar tridimensionalidade, ela sabe desenhar com perfeição, ela sabe trabalhar a transparência, né, com a expressão linear, como fazia o Botticelli. A arte, ao longo do tempo, a arte clássica, foi dotando o homem, através dos estudos matemáticos, geométricos, anatômicos, de toda uma potência, uma capacitação para tentar transformar o visível mais visível ainda. E daí o que trata a arte contemporânea? A arte contemporânea desconstrói isso para tratar desse elemento que não só não é visto, mas que precisa ser mantido nessa sua invisibilidade, né? Então, essa exposição que faz com que as pessoas experimentem a experiência do não visto, né? Trata justamente dessa sede que a arte contemporânea tem de trabalhar com esse elemento, né? Eu vou parar um pouco o vídeo aqui para não ficar muito grande, né? Deixa eu ver aqui, pronto.